irei contar um pouco da história de Edward Green, o açougueiro assassino sanguinário que fez parte de nossa história. Fatos reais serão ditos aqui. Então, sugiro que apague as luzes, pegue a pipoca e assistam até o final se conseguirem. Vamos que vamos! E a história começa agora. Bom dia, galera! Vou falar um pouco sobre o grande assassino serial killer Ed Gein, o louco carniceiro. Acompanhe essa breve história desse serial killer que fez história para a humanidade. Vamos falar um pouco da personalidade. A personalidade que inspiram filmes emocionantes em Hollywood, como por exemplo a do empresário Christopher Paul Gardner, interpretador por Will Smith em A Procura da Felicidade. Por outro lado, há pessoas que estimulam películas sangrentas e macabras como Psicose, O Massacre da Serra Elétrica, O Silêncio dos Inocentes. Essa pessoa foi Edward Theodore Green. Edwards, mais conhecido como Ed, ou apenas Ed, sofria de uma aflorada fantasia ética. Sua mãe o protegia exageradamente quando ainda era criança, proibindo de conversar com mulheres. Isso mesmo, mulher boa é mulher morta, dizia ela. E com um menino da mesma idade, para não incorrer em pecado, sua vida foi contaminada por essa crença religiosa. Ele sentia ódio de seu pai, sujeito alcoólatra, desempregado, que não fazia nada. E nas palavras de Gwyn, inútil. Temia ser igual ao genitor. Criou-se juntamente com seu irmão mais velho e sua mãe em uma fazenda isolada da cidade em Plainfield, Wisconsin, nos Estados Unidos. Ir para a escola era uma tortura. Seus colegas não passavam um dia sem fazer bullying contra aquela criança tímida que parecia uma menina. Quando seu irmão e sua mãe morreram, Ed isolou-se em sua fazenda. Possuía um hábito de limpar cômodos de sua falecida genitora, mas não mantinha a mesma higiene nos outros móveis da casa. O seu quarto, por exemplo, exalava um cheiro intragável, mas ele ao pouco se preocupava desde que a sua mãe, mesmo morta, percebesse que as suas coisas estavam asseadas. Com o passar do tempo, Gwyn foi adquirindo hábitos estranhos. Passou a ler compulsivamente relatos de experiências feitas por médicos nazistas em judeus e livros sobre anatomia feminina, mas nada se comparava ao deleite que sentia com seu principal entretenimento, ler a seção de obituário e escolher dentre os mortos, os defuntos, mais parecido com a de sua mãe. Ed revirava a sepultura para anatomizar mortos parecido com a sua mãe, Augusta Green. Feita tal escolha, chamava o seu único amigo Gus para ajudar a desenterrar os corpos recém-enterrados no cemitério de Plainfield para levá-los até a sua casa. Furtava as lápides e violava as sepulturas sob o pretexto de realizar estudos científicos. Com os cadáveres, seu amigo, enganado, lhe auxiliava cegamente. Em casa, Gwyn anatomizava os corpos e guardava algumas partes em órgãos sempre do sexo feminino. Posteriormente, passou a retirar a pele dos defuntos para fazer roupas, daí a inspiração de Toby Hooper e Jonathan Desmond, diretores respectivamente de O Massacre da Serra Elétrica e de O Silêncio dos Inocentes. Com esse estranho vestuário, vestia um velho manequim que possuía em seu quarto. Em noites especiais, vestia a muda de pele e fazia um ritual bizarro com cantorias, pulos e danças ao redor de sua casa. Também demonstrava certo fascínio por genitálias femininas. Costumava retirá-los de seus corpos furtados e rechear de calças do sexo oposto com os genitais
Dizia que se sentia mulher quando a vestia, sonhava em ter condições financeiras para realizar um procedimento cirúrgico para trocar o sexo. Gwyn passou a ser conhecido pela vizinhança como o estranho do velho Ed, mas até em práticas anormais, o ócio se instala. Ed já não sentia tanto tesão ao revirar defuntos, e ainda por cima o amigo Gus havia sido internado em uma casa para idosos. Passou então a traçar outros planos em sua mente. Agora vamos falar sobre as vítimas de Ed Gein. A primeira, a mais macabra, foi Morgan Organ. Foi sua primeira vítima. Foi assassinada com um tiro de calibre 32 na cabeça em 8 de dezembro de 1954. O que Gwyn fez com o cadáver de sua vítima foi realmente surreal. Retirou, como de costume, a pele de seu corpo para depois vesti-la. Decepou a genitália de Mary e a pintou de prata, deixando-a exposta em uma caixa de sapato. Ao contínuo, separou alguns ossos e utilizou para confeccionar móveis para sua casa. Também separou algumas especiarias humanas para fritá-las e comer. Detalhe, Mary era muito parecida com a mãe de Ed. E assim Ed procedeu com dezenas de vítimas que até hoje ninguém sabe ao certo informar a quantidade de homicídios. Suas práticas macabras tiveram fim quando sequestrou e assassinou a mãe de um xerife local, Bernice Warder, que trabalhava em uma ferragem na cidade. Quando seu filho entrou na loja e encontrou rastro de sangue, verificou que no livro diário constava o nome de Edward Gwyn. Foi até a sua casa, sua fazenda, e não encontrou, mas logo achou em uma propriedade da vizinhança, momento em que, ao visitar, o xerife logo salientou: como alguém pode me culpar pela morte de Bernice Warder? Como o assassinato ainda não havia sido vinculado pela imprensa nem pela propriedade policial local, Ed foi preso na mesma hora. Gwyn foi encaminhado pelo xerife até sua residência para ser inquirido. Chegando ao local, eles não acreditavam no que viram. Bernice estava pendurada de cabeça para baixo, fincada por um gancho, como de um açougueiro, sem cabeça e sem intestino. Posteriormente foram encontrados em uma caixa. O seu coração estava separado em um prato sobre a mesa de jantar, e outros órgãos estavam em pleno cozimento em uma panela. Mas isso era apenas o começo. Veja o que o xerife apreendeu na casa dos horrores de Ed. Uma caixa de sapato contendo vaginas, uma delas pintada de prata. Você já sabe de quem era. Pulseiras, poltronas, um terno, uma bola, uma bainha de faca, calças, cadeiras, camisetas, abajures e sutiãs, tudo feito de pele humana. Um cinto confeccionado de mamilos, vários crânios, alguns enfeitados aos pés da cama, outros servindo como prato para a sopa. Uma geladeira com órgãos humanos, lábios humanos dependurados em um abajur. Pelos corredores, máscaras feitas com faces de mulheres assassinadas, que serviam de decoração para o seu quarto. A mesa foi feita com ossos humanos, nariz, orelha, órgãos espalhados pela residência e uma caixa de aveias contendo pedaços de cérebro. Julgamentos. O julgamento de Ed Gwyn iniciou em 21 de novembro de 1957 na Corte Judicial de Alsara, cidade próxima a Plantfield, onde os crimes ocorreram. Durante a solenidade, o acusado se declarou como não culpado e alegou insanidade, considerando mentalmente incapaz e assim inapto para ser julgado. Ele foi conduzido ao Central State Hospital for the Criminal Insane, uma instalação médica na cidade de Assupum, em Wisconsin. Após passar 10 anos na referida instituição médica, Ed Gwyn foi considerado apto a ser julgado. A nova solenidade iniciou em 14 de novembro de 1968 e durou uma semana. A defesa instituiu na tese de insanidade. Já a acusação sustentou que o carniceiro tinha plena ciência dos crimes praticados. Para tanto, arrolou diversas testemunhas, dentre elas o técnico de laboratório que efetuou a autópsia de Berenice Warden, alguns policiais e também psiquiatras.
as evidências materiais, o depoimento preciso das testemunhas e a confissão anterior do próprio carniceiro. Como alguém pode me culpar pela morte de Bernice Waters? Levaram a júri proferir o inevitável veredício. Ed foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau. Alguns dias, o magistrado Robert H. Gomer proferiu a sentença. Apesar do veredito condenatório dos jurados, entendeu, após ouvir médicos arrolados pelas acusações pela defesa, em sessão requerida por esta, que Gwyn realmente não tinha discernimento para compreender os crimes praticados. Assim declarou não culpado por razões de insanidade. O carniceiro foi escoltado para a mesma instituição médica que permaneceu por uma década, Central State Hospital for Criminal Insane, sendo após encaminhado para a Metal Heights Institute, um hospital psiquiátrico gerenciado pelo Departamento de Serviço de Saúde de Wisconsin. Últimos dias de vida de Edward Gwyn. Edward Gwyn passou o resto de sua vida no Metadota Metal Heights Institute, um hospital psiquiátrico gerenciado pelo Departamento de Serviço de Saúde de Wisconsin. Era considerado um paciente modelo, sem trazer qualquer problema para o instituto, sempre demonstrando bom convívio com os demais pacientes. O superintendente do instituto chegou a dizer que se todos os pacientes fossem assim, eles não teriam grandes problemas. Embora amável e dócil, perspectiva de que alguns membros da equipe, alguns funcionários, queixavam-se de Edward Gwyn. Costumava olhar fixamente, sempre aparecendo medo, olhar de medo. Com câncer, Edward morreu no dia 26 de julho de 1984 em virtude de uma insuficiência cardíaca respiratória. Foi enterrado no cemitério de Punchfield, próximo à sua mãe, e apenas alguns metros da sepultura que havia violado 3 décadas antes para conduzi-lo. Seus estudos científicos. Por ironia do destino, ao longo dos anos, a sua sepultura foi constantemente vandalizada por populares e a lápide de seu túmulo foi, no final, furtada. Assim, encerramos o nosso primeiro caso aqui no canal. Gostaria de saber as opiniões de vocês sobre o caso de Edward Gwyn. Deixe no campo de comentário. E caso caiu aqui de paraquedas e está gostando de nosso trabalho, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para acompanhar os nossos futuros casos que irei contar para vocês. Até a próxima, valeu! Fui! E aguardo todos aqui. Temos um encontro macabro. Ops, marcado. Fui!